Capítulo 6. A crise da razão. Sabe, existe um momento na história do pensamento em que a luz mais brilhante encontra a escuridão mais profunda. Um momento em que toda a confiança no progresso, na lógica, é confrontada por um abismo de incertezas. É exatamente nesse ponto de ruptura que a gente vai mergulhar agora. Olha, durante séculos, a gente acreditou que a razão seria a resposta para tudo. Que o conhecimento ia dissipar o medo e que a ciência construiria um mundo melhor, mais justo, mais seguro. Essa era a grande promessa do iluminismo. Mas aí, chega o século XIX e toda essa confiança começa a ruir. Com as revoluções industriais, as crises religiosas profundas, as transformações sociais avassaladoras, a humanidade foi se dando conta de que, por trás daquela fachada de lógica e progresso, existiam sombras, e sombras bem profundas. E então, uma pergunta desconfortável começou a ecoar, quase como um sussurro. E se a razão, essa nossa ferramenta mais valiosa, e se ela simplesmente não for suficiente para explicar a totalidade do que é ser humano? É nesse cenário que surgem três pensadores, três vozes que não só ousaram olhar para esse abismo, como mudaram o jogo para sempre. Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. As vozes do abismo. Vamos começar com Arthur Schopenhauer. Pensa nele como o primeiro a chegar e, pum, rasgar de vez o véu do otimismo que o iluminismo tinha tecido. Para Schopenhauer, a vida não tem nada de projeto racional. O que move o mundo, o que move a gente, é um impulso cego e irracional que ele chamou de vontade. É um ciclo sem fim de querer, de desejar, e isso, por sua própria natureza, só gera uma coisa: sofrimento constante. E aqui está o ponto central da filosofia dele. A razão não manda em nada. Nadinha. Ela é só uma ferramentinhazinha que essa vontade usa para tentar se virar, para sobreviver no mundo que nem ela mesma entende direito. Saindo de Schopenhauer, a gente encontra Søren Kierkegaard. E ele vira o holofote para dentro. O foco dele não é o universo lá fora, mas o indivíduo aqui dentro. Essa experiência solitária e única, de simplesmente existir. Ele nos coloca de frente com o indivíduo, sozinho, cara a cara com a angústia, com a dúvida e com o peso esmagador da responsabilidade. Porque para Kierkegaard, a verdade não é uma fórmula que se acha num livro, é algo que se vive. É uma escolha que define quem a gente é. O sentido da vida não está lá fora para ser descoberto, ele é forjado aqui dentro. E a fé? Bom, esquece a ideia de um porto seguro, de uma certeza racional. Longe disso. Para ele, a fé é outra coisa. É um salto apaixonado no escuro. Um ato de pura vontade, individual, diante do silêncio e do absurdo que é existir. E então, vem Nietzsche, como um raio cortando o céu da Europa. Um filósofo que não veio para trazer conforto, não. Ele veio para dinamitar as bases do pensamento ocidental. É ele que anuncia a famosa morte de Deus. E aqui é fundamental entender o seguinte: isso não é um ataque, é um diagnóstico cultural. É a constatação de que os pilares da moral, da verdade, do sentido, tudo aquilo que sustentou a Europa por séculos, simplesmente ruiu. Mas o objetivo dele não é só destruir por destruir, entende? A ideia é libertar o ser humano daquele peso morto da tradição para que finalmente se possa criar os próprios valores, os próprios significados. O impacto desses três juntos é sísmico. Eles marcam o fim das certezas. A consciência humana, que se achava a dona do universo, de repente descobre que tem um abismo dentro de si mesma. A virada de chave aqui é total. Aquela razão, que era vista como um farol absoluto, agora se mostra frágil. O conhecimento, que devia acabar com o medo, agora nos força a encarar o sofrimento. E a verdade, que antes parecia garantida, agora ela precisa ser construída. E que fique claro, essa não é uma crise que fica só nos livros, uma crise filosófica. Não. É uma crise emocional, é espiritual. E, acima de tudo, é uma crise existencial. Ela vai direto no coração do que significa ser humano. Então, o que sobrou disso tudo? Qual é a herança que essa crise nos deixou? O que nasce das cinzas dessa ruptura? Nasce justamente isso, a ideia de uma verdade que precisa ser conquistada.
A conclusão disso tudo é vertiginosa. Em um universo sem garantias divinas ou racionais, a responsabilidade de criar um sentido para a vida cai inteira sobre os ombros de cada indivíduo. A verdade não está mais lá fora, esperando para ser descoberta. Ela precisa ser forjada. No fim das contas, a crise da razão nos ensinou talvez a lição mais dura de todas. A verdade não vem pronta. Ela precisa ser conquistada. Todos os dias. No nosso próximo capítulo, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nisso. Vamos ver o que Sartre, Heidegger e toda a filosofia existencialista fizeram com essa herança. O que acontece quando a humanidade finalmente aceita essa nova condição radical. Então, prepare-se. Prepare-se para encarar a condição humana sem máscaras e para confrontar a pergunta que ecoa até hoje. Como é que se vive entre a liberdade absoluta e o silêncio do nada?